queria dar o pitaco em duas coisas. Além disso, o Endrick, para mim, é o grande diferencial, mais até do que o Abel. Quem virou aquele jogo de 4-3 para o Botafogo foi o Endrick. Foi o Tiquinho Soares perdendo o pênalti e o Endrick botando a bola debaixo do braço dizendo, dá em mim. Se aquele jogo tivesse sido o resultado contrário, se tivesse permanecido o banho de bola que o Botafogo deu no primeiro tempo, o Botafogo estaria sendo campeão agora. Porque o Palmeiras estaria 3 pontos atrás e o Botafogo não teria desabado psicologicamente como desabou depois de levar aquela virada. Então, eu acho o Endrick fundamental. Claro que o Abel é importantíssimo, isso nem se discute, isso aí é chovendo molhado, como se dizia. Mas o Endrick, para mim, foi o grande diferencial. Quem realmente reacendeu a chispa do Palmeiras num campeonato que o próprio Abel já considerava perdido foi esse menino, foi o Endrick, que é completamente fora de série. A gente sabe disso. Agora, sobre arrancada e outras coisas, eu e o PVC já tivemos uma certa discussão sobre isso no programa dele. Como é que é o nome do teu programa, PVC? Me esqueci. De primeira. De primeira. No de primeira. Então, nós vamos ter a discussão agora de segunda, outra vez. Então é o seguinte, esse papo de arrancada, para mim, ele vai até a página 3. Porque a derrocada do Botafogo foi tamanha que todo mundo passou o Botafogo. Não foi só o Palmeiras. Passou o Palmeiras, passou o Grêmio, passou o Atlético Mineiro, passou o Flamengo. O Botafogo acabou em quinto. E Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Grêmio e o próprio Botafogo acabaram mais ou menos próximos na pontuação. O Palmeiras acaba o campeonato 2 pontos à frente do Grêmio. Então, o que eu acho é que a desabada do Botafogo, não estou querendo tirar o mérito do Palmeiras, gente. Adoraria que fosse o Flamengo que tivesse no lugar do Palmeiras com a mesma pontuação. Só estou dizendo o seguinte, para mim, esse campeonato 2023, tive até uma discussão hoje naquela rede ex-Twitter, atual X, com o André Rizek. O André Rizek disse que não, essa história de que esse campeonato vai ficar marcado como da amarelada do Botafogo não é verdade. Daqui a alguns anos, todo mundo só vai lembrar da arrancada do Botafogo. Me desculpem. Esse campeonato vai ser lembrado para todos e sempre como o campeonato da amarelada do Botafogo, que o Palmeiras soube aproveitar muito bem. Parabéns para ele está lá para isso. Mas que a marca desse campeonato, o grande ator desse campeonato, para o bem no primeiro turno e para o mal no segundo, é o Botafogo, isso ninguém tira da minha cabeça. Perdão, Casão e PVC. Deixa eu só dividir aqui os assuntos. Primeiro que. Não, vou dividir com o Casão primeiro, porque acho que a enquete, nós aqui estamos em acordo que o Endrick é esse personagem. Eu queria saber do Casão se é possível um menino de 18 anos ser tão fora da curva e tão fora do plano do Abel e ser dono do campeonato. E eu queria saber do PVC como é que um técnico tão genial, que ganhou tudo e que tem tudo teoricamente esquematizado, se viu diante desse fenômeno. O ano passado, o Endrick já dava provas de que, eventualmente, se ele estivesse em campo contra o Atlético Paranaense, no final do Campeonato Brasileiro, que ele podia ser esse cara. A gente vira o ano com o Endrick, o grande reforço do Palmeiras. Ele ia ser o camisa 9. O Palmeiras começa o ano e o Rony volta a ser o camisa 9 do Palmeiras. O Abel passou 9 rodadas tentando uma substituição ao Dudu e o Palmeiras só passou a ganhar quando o Endrick entrou. Então, o Endrick é a exceção que comprova a regra da genialidade do Abel. Primeiro, o Casão para me dizer se o jogador pode ser maior que o técnico. E depois, o PVC para saber se a genialidade do Abel foi colocada à prova por causa do Endrick. Então, eu acho o seguinte, para mim, o Abel fez o trabalho perfeito com o Endrick. O Endrick poderia ter entrado um pouquinho antes? Poderia. Mas quem treina lá todo dia é o Abel, quem vê o rendimento dos jogadores é o Abel, quem vê o comportamento dos jogadores é o Abel, e não existe treinador louco, maluco, que não coloca o melhor jogador para jogar numa partida. Não existe esse treinador. Não existe um treinador que tem um cara genial que está arrebentando no treino, todos os treinos, quando entra, mata o jogo e na hora de ser titular ele não coloca. Não existe esse treinador. Então, para mim, eu sempre acredito, como eu não vejo treino, como não dá para ver treino, não dá para saber de nada, eu vou em cima daquilo que eu conheço como ex-jogador, pelo que eu já vi em treinamento, como... Cara, as coisas acontecem pro jogador. As coisas acontecem pro jogador. O Endrick estava pronto na hora que o Abel precisou e o Palmeiras precisou. Aí sim apareceu que ele foi a carta na manga.
Ele foi o diferencial do Palmeiras. Eu concordo com o Renato. Se o Endrick não tivesse entrado como titular naquele momento, o Palmeiras não ia conseguir passar o Botafogo porque não tinha mais um fato novo. O Palmeiras era aquele que estava todo mundo vendo, era fácil de marcar, era assim, não é que era fácil, mas era previsível para marcação, não estava bem no campeonato, dava para jogar, qualquer time dava para bater de frente com o Palmeiras naquele momento. O que aconteceu? Surgiu um fato novo que ninguém estava esperando, que era o garoto Endrick, que entrou bem, mais forte fisicamente, mais seguro, conseguindo suportar o corpo a corpo com um cara mais velho que ele, 26, 27, 28, 30 anos, zagueiros mais experientes, zagueiros rodados. Ele só conseguiu isso agora quando o Abel colocou, porque no final do ano passado e no começo do ano ele não estava conseguindo jogar, gente. Isso é um fato. Ele não estava conseguindo jogar. Os zagueiros estavam... Ele não conseguia virar, os zagueiros antecipavam, aquela coisa de experiência, aquela coisa de fragilidade de juventude, estava acontecendo. Ele entrou, veio um outro cara. Ele não é o mesmo Endrick que jogou o final do ano passado e que começou esse ano. Não é. Hoje ele é um Endrick de 17 anos, pronto para jogar. Pronto para jogar. Em qualquer lugar, na minha opinião. Qualquer lugar. Ele é um garoto que agora, o ano que vem, tem que ser a camisa 9 dele, pronto, titular desde o começo. Se o Abel for colocar o time titular para jogar o Campeonato Paulista, o Endrick tem que jogar. O Endrick tem que jogar, porque não dá mais para não ser titular do time do Palmeiras, não dá mais para ser uma alternativa, e também não dá mais para ser o primeiro a ser substituído, na minha visão. Não pode ser mais, quando levanta duas plaquinhas, sai o Endrick e sai um outro atacante. O Endrick, ele tem 17 anos, ele consegue jogar 90 minutos em alto rendimento, com todas as forças. Então eu acho que o Endrick é um jogador que tem que ficar mais tempo ou o jogo todo no campo. O Endrick foi o diferencial. Eu só queria falar o seguinte, para mim, o Endrick foi o cara do Palmeiras, mas o cara do campeonato, para mim, é o Suárez. Para mim, é o Suárez. Hoje ele jogou demais também. A gente vai falar daqui a pouco dos 3-2 do Grêmio. Hoje, Mas o Grêmio domingo, vice-campeão brasileiro.